e vamos ficar brincando aqui, se não der chuva, jogar vôlei, vamos brincar de jogos aqui dentro da sede, ficar em família. Quem puder passar a tarde aqui, vai ser um dia para isso, tá certo? E é isso aí. Acho que é isso, né, Ricardo, né? Amém. Fechou. É isso aí. Oi? Não. A Tainara e o André estão? Não, né? Amém, irmãos. Vamos, então, receber a palavra do Senhor. Deus quer falar conosco essa noite. Amém? Você crê nisso? Quero convidar você a orar comigo. Senhor Deus, nós queremos na Tua presença nos colocar nessa noite, Senhor, clamar a Tua misericórdia, Senhor, clamar o Teu favor sobre nós. Queremos absorver a Tua palavra, Senhor. Não permite que a distração, Senhor, que o maligno tire o teor, o fogo da Tua palavra de nossos corações, através de distrações, preocupações. Nós queremos mergulhar nessa palavra, Senhor, nessa noite, ser edificados por ela, Senhor. É o que nós clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O tema da administração de hoje, irmãos, é o seguinte: de quem somos filhos? Esse é o tema da administração, o assunto que eu vou estar ministrando com os irmãos. Vou fazer algo aqui que o Asaf pediu para fazer. Eu vou tentar ser natural. Pai, sai de trás do púlpito para bater uma foto, para essa foto ir para a live. Só que eu não consigo, né? Então eu vou tentar ser natural quando eu estou falando, tá? E a Fábio se preparar para bater a foto, tá, Fábio? Tá? Então, irmãos, a ministração da palavra só demora, tá, Fábio? Vai ser uma ministração muito preciosa para a sua vida. Fique atento. Deu, Fábio? Acabou o filme, Fábio? 12 poses só? Então fique atento a essa ministração de hoje. Seja abençoado, abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Obrigado, Fábio. Amém? Super natural, né, gente? Tá? Toda vida que vem um pregador pro lado é porque ele está batendo na foto. Então, irmãos, de quem somos filhos? Ao ler o texto que eu vou ler daqui a pouquinho, eu comecei a pensar a respeito da questão da nossa herança genética, daquilo que nós carregamos como filhos, que recebemos de nossos pais e nossos antepassados. Porque a nossa herança genética, ela tem uma grande influência em quem nós somos e quem nós seremos. Isso é um fato verdadeiro. A Maísa não teve muito contato com a irmã dela, na vida dela, assim, inteira, pouco tempo de contato. E depois de muitos anos sem ter contato com ela, ano passado tiveram um contato bem próximo, conversaram, e elas ficaram impressionadas como elas são iguais em muitas coisas. Elas não convivem juntas. Mais do que o Tiago, que convive com a Maísa. Então, isso é herança genética. Isso é herança genética. E é uma das barreiras, muitas vezes, pelo qual as pessoas têm um pouco de bloqueio quando pensam em adotar uma criança. Por quê? Elas não sabem que carga genética que aquela criança vai trazer na criação que os pais têm a oferecer. Nós temos aqui o Déia e Fábio, que estão nesse processo, que eu creio que é um dos assuntos que, de repente, que é ministrado a esses pais, e uma das preocupações que os pais têm. Tá, mas quem será o pai daquela criança? Como é que ele era? Será que ele era violento? Será que, né? Qual a tendência que essa criança vai ter? Porque uma coisa é verdade, a genética, ela influencia muito, 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 muito na personalidade de uma criança. Tem um dito popular, eu não sei se é muito falado hoje em dia, mas que até por sinal é o tema do nosso teatro, né? O nome do nosso teatro
é que pai é quem cria. Não tem esse dito popular? Pai é aquele que cria, não aquele que apenas coloca no mundo. Pois uma boa criação, ela pode libertar uma pessoa de algumas das suas bardas genéticas. Uma boa educação pode fazer isso. Então, se quem sabe você tem receio de adotar uma criança por esse motivo, saiba, se você em Deus buscar capacidade para dar uma boa educação para essa criança, você com certeza vai libertar ou vai ajudar essa criança a se libertar de muitas bardas, de muitos problemas, muitas cargas ruins genéticas. Com certeza. Porque uma boa educação, porque ela vem baseada no princípio bíblico, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, se obedecemos a palavra vai ser respaldada em nossas vidas e com certeza levaremos a criança a esse caminho. Então, eu quero ler o texto que me despertou para falar sobre esse assunto. E é o texto da nossa leitura do grupo mais bonito de leitura da Bíblia da igreja, que é o grupo dos canônicos. É a leitura de hoje. 1 Crônicas, capítulo 1. Vamos abrir? Primeira Crônicas, eu estou lendo a versão NVI, tá? Aqui é NVI também, amor? Primeira Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Esse é aquele texto que você lê e dá sono. Confessa que você tem sono quando você lê um texto assim. Jesus está vendo. Eu vou ler alguns versículos salteados para identificar aquilo que eu quero grifar nesse texto, tá? Versículo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Melalael, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, Enoque. Então, essa aqui é a descendência de Adão, Lameque, Noé. Isso é boa. Então, essa aí é a sequência, a linhagem de Adão até Noé. Agora começa a dar uma esmiuçada. Esses foram os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Esses foram os filhos de... Agora versículo 8. Esses foram... Paciência, irmãos, que está difícil de enxergar. Esses foram os filhos de Cã. Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. Misraim gerou Juditas, os Ananitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os Filisteus e os Cafitoritas. Canaã, versículo 13. Canaã gerou Sidom, filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus e os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zamarreus e os Amateus. Que texto, né, gente? É para treinar a língua, né? Mas tá bom, por que eu li tanto nome estranho aqui? Não sei se vocês identificaram aqui, mas isso é uma linhagem vinda de Adão. E ali encontramos alguns nomes bem conhecidos na história bíblica. Nós vemos ali os filisteus.
Quem já ouviu falar dos filisteus? Quem é o filisteu mais famoso da Bíblia? Golias. Cara, Golias era filho de Adão. Parou para pensar nisso já? Parece que quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Davi lutando com Golias, parece que Davi veio de Deus e o Golias veio do diabo. Não parece que é isso? É o enviado do Satã para brigar com Davi. Mas não, ele era filho de Adão da mesma forma que Davi. Você parou para pensar nisso já? Nunca parou, né? Vemos aqui também outros nomes que são conhecidos. Os amorreus, os jebuseus, os amonitas, que são povos que nós vemos na história bíblica afrontando o povo de Deus, lutando contra o povo de Deus, querendo derrotar o povo de Deus. Não é verdade isso? Tem uma música bem conhecida que ela fala assim, ó. Quem quiser cantar comigo, fica à vontade. Se eu pego o tom certo aqui. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Será? Será que tem adoração no nosso DNA? Eu quero dispensar a licença poética dessa música, porque realmente, quando nós nos convertemos a Cristo, nossa vida é transformada. A gente passa a ser um adorador. Mas o nosso DNA não tem adoração, irmãos. Tem pecado. No nosso DNA existe pecado, rebeldia contra Deus. Adão, se você ler a genealogia bíblica, quando fala de Adão, fala Adão, filho de Deus. Porque de Adão para frente, ninguém foi filho de Deus. Quem sabe essa palavra para você é uma palavra forte de se ouvir, mas é verdade. Após o pecado, ninguém mais se tornou filho de Deus. Até o momento que Cristo Jesus derramou seu sangue na cruz por nós, morrendo por nosso pecado, nos justificando, nos tornando filhos por adoção. Adoção, não de sangue. Nós vemos na Bíblia Adão como filho de Deus, que perdeu o direito pelo pecado, e nós vemos Jesus como filho de Deus. Apenas isso. Nós em Cristo nos tornamos irmãos de Cristo pela cruz e adotados por Deus, filhos por adoção. Então, irmãos, no nosso DNA, embora essa canção seja linda, não estou falando que ela é errada, tá? Repito, há licença poética para ela, mas no nosso DNA, irmãos, só tem pecado. Só tem pecado. Nós somos, de maneira tremenda, sempre remando contra a vontade de Deus. Sempre. Desde pequenos. A criança que faz a birra lá, com seus dias de idade, meses de idade, já está no DNA dela o pecado, gente. Ela não quer obedecer. Ela não quer fazer o que é certo. Ela quer ganhar o pai no cansaço. Ela quer que você pegue no colo. E se você não pegar, ela vai chorar. Está no DNA, está na nossa carga genética, como seres humanos, o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21, você pode abrir comigo? Primeira Coríntios 15, versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio
veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos foram vivificados. Amém? Houve morte em Cristo? Sim. Mas houve vida, houve morte em Adão? Sim. Mas houve vida em Cristo, através da cruz de Cristo. E desde a criação, meus irmãos, Deus, ele vem se revelando ao homem. A Bíblia fala que a criação, ela revela quem Deus é, a sua essência, a sua excelência, a sua soberania. Deus revela através da criação. Mesmo assim, com aquilo que é totalmente perceptível, o homem insiste em viver longe, independente de Deus e viver no pecado. Quero ler um trecho bem tremendo da palavra de Deus que fala sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. Abram comigo, por favor. Está bem pertinho de Coríntios aí. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler então. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus manifesta aos homens. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, não tem como dar desculpa. Deus se revela. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à sua disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus,
de que as pessoas que praticarem tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Forte, né, irmãos? Isso aqui, irmãos, é um relato daquilo que vivemos hoje. Cada vez mais o homem vive para sua própria vontade, fazendo aquilo que lhe dá na cabeça, não se preocupando com o Criador que se revela todos os dias. Esse é um relato, irmãos. Portanto, temos uma verdade bíblica muito importante a declarar essa noite aqui. Não há quebra genética do pecado sem Cristo. Não há quebra da maldição proferida por Adão, cometida por Adão e Eva lá no Éden, sem Cristo. Não há libertação do jugo do pecado e da morte sem Cristo. Precisamos receber a Cristo em nossas vidas, para assim ser adotados por Deus e nos tornar filhos de Deus, para que possamos caminhar o caminho da santificação pela palavra de Deus. Irmãos, vou falar uma frase que ela é frase de adesivo de para-choque de carro, de para-choque de caminhão, de vidro de carro. Só Jesus salva. Só Jesus salva, irmãos. Por mais que você seja esforçado para ter uma vida melhor, ser melhor para sua esposa, para sua família, não há salvação sem Cristo. Só Cristo pode mudar você por dentro. Só Cristo pode fazer uma obra na sua vida. Só Cristo pode quebrar a maldição do pecado. E, consequentemente, também, a carga genética que herdamos de nossos pais, que não são da vontade de Deus, que não são abençoadoras em nossa vida. Há uma necessidade de entregarmos a vida totalmente a Cristo. Não precisa abrir, eu vou ler o trecho de Efésios 1,14. Fala assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para louvor da sua glória, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. É só pelo sangue, irmãos. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Só há libertação, só há adoção, só há mudança de vida através de Cristo. Jesus falou para Nicodemos, lá em João capítulo 3, não precisa abrir. Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Para ser filho de Deus, para ver o reino de Deus, experimentar o reino de Deus aqui nessa terra, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus, irmãos, não é participar de uma igreja, mas também é. Porque aquele que entrega a vida a Jesus precisa estar no seio da igreja. Mas não é apenas estar na igreja. Entregar a vida a Jesus é romper com o grilhão do pecado. É cortar pela raiz a natureza adâmica através do sangue de Jesus. Essa é a única maneira, irmãos. Não há maneira diferente. Não há maneira diferente. Através do sangue de Cristo é que nós alcançamos a redenção.
E nós entramos na família de Deus, nós vemos o reino, mas também entraremos no reino, que é a salvação que nos está preparada. Aleluia. Essa semana eu escutava uma ministração do pastor, que eu estou lendo o livro, esqueci o nome dele, Luciano Subirá. Eu já tinha ouvido ele falar sobre isso, mas tinha esquecido, e essa semana eu ouvi de novo. Que ele falou que quando ele era mais novo, ele lia o trecho de Apocalipse, onde dizia que as ruas lá no céu, na Jerusalém Celestial, serão de ouro. E ele dizia assim que ia ser uma ostentação, né? Olha só, as ruas são de ouro. Se eu fui pobre aqui na terra, não me lembro, né? Lá no céu, a rua vai ser de ouro. Ele falou que com o tempo ele foi entendendo que o que Deus queria mostrar com isso não era que no céu haveria ostentação. É que no céu o ouro é tão desprezível perante a glória de Deus que ele serve para ser pisado. O legal do céu, irmãos, não é o ouro. O legal do céu não é os anjos voando. Não é as nuvens de algodão. O legal do céu é estar com Deus. É estar com o nosso Criador. Com o nosso Pai, que nos adotou, que nos recebeu, que nos salvou. Amém? Então significa, irmãos, que se recebemos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus, certo? E aí tudo tranquilo? Está resolvido? Não. É o primeiro passo. Aí começa uma caminhada. Essa caminhada é chamada de santificação. E a santificação ela vem por um contato constante com a palavra de Deus, um contato com Deus, intimidade, pela oração. Assim como uma família que adota uma criança precisa ter um contato de uma boa educação, de uma boa criação, presente na vida da criança. Assim, precisamos ter um contato com o nosso Pai de criação, o próprio Deus. Um contato, um discipulado com o próprio Deus, que se dá pela comunhão com Ele, pela oração e pela palavra. E precisamos ter um bom convívio. Um bom convívio precisamos ter. Pessoas do nosso lado que nos levem até Cristo. E esse convívio chama-se igreja. Chama-se comunhão com o corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós, igreja de Deus, somos o corpo vivo de Cristo. Não existe parte do corpo que vive fora do corpo. Não existe. Todo o corpo tem que ser ligado. Porque é um sistema no nosso corpo que interliga todas as partes do nosso corpo. Por isso que um membro não pode estar fora do corpo. Por esse negócio de buscar a Deus em casa, não congregar, é uma heresia, irmãos. Isso é antibíblico. A igreja precisa estar unida, junta. Porque uma pessoa ajuda a outra nessa caminhada. Precisamos do convívio. 1 Coríntios 15 diz assim, 33, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Por alguns há que têm conhecido de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Paulo está falando com a igreja de Coríntios aqui. Eles eram irmãos na fé. Eram pessoas que já tinham recebido a Cristo como seu Senhor. Já estavam caminhando. E o que Paulo fala aqui, irmãos, para eles? As más companhias corrompem os bons costumes. Olha só, recuperem o bom senso e parem de pecar. Então não pense, irmão, que você entregou a sua vida a Cristo um dia, que está tudo resolvido. Não, irmãos, a luta contra o pecado, ela continua todos os dias. Enquanto morarmos nessa nossa estrutura física,
nesse arcabouço. Subir que arcabouço é esqueleto, não é arcabouço fiscal, tá? Nesse arcabouço, nessa carcaça humana, quando vivemos nesse corpo mortal do pecado, nós vamos ter que lutar contra o pecado, todos os dias. Lutar, observar a palavra, não nos deixar seduzir pelas paixões desse mundo. Amém? Então, qual é o processo, irmãos? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, para aqueles que ainda não fizeram, é decidir. Se entregar completamente. O primeiro passo é entregar a vida a Cristo e tê-lo como único e suficiente Salvador. Único e suficiente Salvador. Atenção aqui, porque os irmãos estão fazendo um negócio ali atrás. Fiquem tranquilos, está tudo certo, tá? Está programado já isso. Hã? Primeiro passo é entregar a vida a Cristo, irmãos. Você não fez isso, você não vai ser salvo por práticas de vir ao culto. Eu estou vindo, vou me tornando crente. Eu fazia isso, agora não faço mais. Hoje eu sou uma pessoa melhor, então já sou um servo de Deus, já sou filho de Deus. Não, não é assim. Não é apenas por convívio. Estou no meio da igreja, falo igual crente, me visto igual crente, penso igual crente, então crente sou, não é? Não, não é isso. Para receber a Cristo, para se tornar filho de Deus, ser crente na palavra de Deus, nós precisamos entregar a vida para Cristo. Isso independente se você veio um dia à frente na igreja, quando alguém chamou, ou se você fez aí no seu banco sentado, ou você fez na sua casa uma oração, ou se um dia alguém te abordou, pregou a palavra, a forma não importa, mas a decisão do coração que é a mais importante, porque a obra de Deus, ela começa dentro, não começa fora. Não fica pensando, eu vou largar primeiro o cigarro, não vou ser crente ainda porque eu fumo, então primeiro eu vou largar o cigarro, aí depois eu vou me ajeitar. Não, gente, Jesus quer te libertar do cigarro. Entrega a vida para Ele primeiro. Vai ser mais fácil. Porque Ele vai te ajudar. Jesus não veio buscar os santos, os sãos. Ele veio buscar os pecadores. Ele ama o pecador. Aborrece o pecado. Ele traz a salvação para que o pecador deixe de ser pecador e passe a ser filho de Deus. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é entregar a vida a Cristo. O segundo passo, que é o que alguns irmãos fizeram recentemente, e outros irmãos estão querendo fazer, que é muito legal, é passar pelo batismo. Já é o passo seguinte, crer e ser batizado. Porque entendemos, pela palavra de Deus, que o batismo é o sepultamento. Ninguém deixa o morto 5, 10, 15 anos no velório, né? Para depois enterrar. Morreu, dá um tempinho, tem que enterrar. Assim é o batismo. Eu entendi que eu morri. Agora eu tenho que sepultar. Tenho que selar, dizer que acabou. O que eu tinha com o morto já não tenho mais. A morte, ela é selada, a morte da velha natureza é selada pelo batismo. Então esse é o segundo passo. O passo a seguir é viver em comunhão com Deus, e aí é um passo que vai ser para sempre. Em comunhão com Deus, na palavra, na oração, e em comunhão com a igreja, que é a família. Esse é o passo que vai levar a igreja, as pessoas, o corpo de Cristo a crescer. E quando começarmos a crescer, e esse crescer, eu não me refiro a um crescer de me tornar maior do que outro, não é isso. Eu vou crescer, eu vou me tornar alguém importante na igreja.
eu vou ter um cargo de autoridade, de confiança. Enfim, não é esse crescer. Não é dessa forma, embora muitos pensem assim. Mas o crescer é você ter maturidade pela palavra de Deus, maturidade da sua posição de fé, o seu lugar no corpo de Cristo, os seus deveres como cristão. Isso é o crescimento. Porque esse crescimento vai me levar a um passo seguinte. E esse passo seguinte é levar outras pessoas a conhecer aquilo que você conhece. Esse é o próximo passo. E esse passo me leva a um outro passo ainda, que é tratar e cuidar daqueles que eu trouxe para Cristo, que é o chamado discipulado. Então, se você já passou pelo passo de entregar a sua vida a Cristo, se você já passou pelo passo do batismo, se você já está caminhando e você está amadurecendo, digo a você uma coisa, te falta uma coisa, que é o que vai fazer esse lugar ficar pequeno. Que é o que vai fazer famílias entrarem por aquela porta. Que é o que vai fazer pessoas entregarem a vida a Cristo. O passo que falta é você falar do amor de Deus para as pessoas. É você falar desse amor que te alcançou. O que evidencia a conversão de um cristão é o desejo que ele tem de falar para os outros o que aconteceu com ele. Muitas vezes não falamos, porque às vezes, quem sabe, não tivemos uma experiência verdadeira com Deus. Estamos brincando de religiosidade, frequentando uma igreja. É importante, irmãos, entendermos que nós precisamos anunciar o Evangelho. A anunciação do Evangelho não é uma missão exclusiva do pastor. Não é, irmão. É de todo salvo. Todo salvo em Cristo precisa pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, trazer pessoas, não apenas para a igreja, mas para Cristo. Levar pessoas a conhecer a Cristo e cuidar dessas pessoas, tratando elas, levando a palavra de Deus, o discipulado a essas pessoas, para que elas possam crescer, amadurecer e se tornar um cristão forte. Quando a pessoa ela está começando a caminhada, geralmente ela é um pouquinho mais vulnerável, mais fraca, com às vezes meio sensível a algumas coisas. Isso é normal. Isso a Bíblia fala de novos na fé. São chamados de neófitos, os novos na fé. Aqueles que são como criança ainda e se alimentam com leite. Então, é papel daqueles que são mais maduros cuidar desses que se alimentam com leite e levá-los ao crescimento. Porque depois esses que nós cuidarmos também vão amadurecer e também vão levar pessoas para Cristo. Amém? Então, fale do amor de Jesus. Não precisa ser aquele crente chato que incomoda, mas aquele crente que fala de Jesus, que fala da palavra. Aquele crente que oferece para fazer uma oração pela pessoa. Não tenha vergonha não. Mas eu não sei fazer oração. Como não sabe? É só fechar o olho e falar com Deus. Olha o que faz. Ou de olho aberto também pode ser. É rogar pela pessoa. Qual é o teu problema? Meu casamento, posso orar por ti? Ninguém rejeita uma oração. Quase ninguém, né? Ore com fé. Mas eu não sou pastor para orar. Quem disse que é o pastor que tem que orar só? Ministra a palavra. Se alguém falar, está difícil, fala. Olha, crê em Deus. Busca Jesus, Ele vai ajudar você a vencer essa dificuldade. Meu casamento está destruído. Jesus pode mudar o teu casamento. Seja o porta-voz. Seja aquela criada de Naamã, que falou para Naamã: olha, há um profeta lá em Israel. Não fala, há um pastor lá no portal, não fala isso. Tá? Mas fala assim, há um Deus vivo que pode resolver o teu problema. Há um Deus vivo que pode tocar na sua vida. Nós precisamos, irmãos, ser esses pregadores. Para que esse ano de 2023, não por questão de números apenas,
Acho que uma questão de compromisso da igreja, esse lugar possa ser pequeno. Para que tenhamos motivo para construir esse ginásio logo. Amém? Faltar lugar aqui, 2 cultos vai ser pouco. Porque queremos status? Não. Nós queremos levar vidas para Cristo. Deus nos colocou nesse bairro. Porque Deus tem uma obra nesse bairro. Temos um chamado para esse bairro. E temos que dizer nosso sim. O Senhor te chamou para essa igreja. Para estar nesse corpo. Saiba. A missão é nossa. E somos uma igreja que conta com cada membro para isso. Não somos centralizadores. De forma nenhuma. Mas chamamos a igreja para junto conosco fazer parte desse trabalho. Irmãos, esse trabalho é nosso. Esse trabalho é seu, irmão. Prega a palavra na fila da padaria, na fila do mercado. Prega a palavra lá na fila do postinho para pegar a ficha. Todo mundo reclamando da vida lá. Prega a palavra lá. Mostre a alegria que você tem. Não entra no clima da murmuração do mundo. Que fala mal do prefeito, que fala mal do médico, que fala mal do SUS, que fala mal. Só fala mal. Não seja o cara que fala mal, a mulher que fala mal. Temos que ser diferente, irmãos. Deus nos chamou para ser diferente. Para fazer a diferença. Mostrar o amor de Deus. Mostrar a novidade de vida que temos em Cristo. Para que as pessoas reconheçam em nós. E tenham um desejo de buscar o mesmo Deus que nós buscamos. Amém? Eu quero fazer nessa noite um convite. Se alguém aqui essa noite ainda não decidiu entregar a sua vida para Jesus, eu quero que você fique bem à vontade para isso. Se você quiser vir até aqui à frente para alguém orar por você, se você quiser ficar no seu lugar, levantar a sua mão para que alguém vá orar por você, ou se você quiser simplesmente orar junto comigo e não se manifestar, sem problema nenhum, mas eu quero te convidar. Te digo uma coisa, quanto mais você se expor, mais você vai dizer para você mesmo quanto você quer. Porque terão pessoas que vão estar te ajudando de uma forma melhor. Mas se você quiser não se manifestar também, fique à vontade. Mas eu quero convidar você a entregar a sua vida a Cristo nessa noite. A se tornar filho de Deus. A entregar realmente o seu viver ao Senhor. Não somente frequentar a igreja, gente. Isso é muito pouco. Embora seja maravilhoso fazer parte da igreja, mas isso é muito pequeno comparado a uma vida com Cristo. Então eu quero orar nesse momento. Então os irmãos que já entregaram a sua vida a Cristo, peço que me ajudem em oração, intercedendo. E peço que os obreiros fiquem atentos se alguém levantar a mão para ir até a pessoa para orar. Ou se alguém quiser vir até aqui à frente para entregar a sua vida a Cristo, pode vir, vai ter alguém orando por você. Mas abre o teu coração. Quem sabe o teu coração está disparado essa noite, está acelerado. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando ao arrependimento essa noite. O Senhor te chama para um novo tempo em sua vida. Jesus morreu pelos seus pecados. É necessário que você entenda o quanto Ele te ama e como Ele foi moído em seu lugar na cruz. Ressuscitou para te dar a vida eterna. Comece um novo tempo hoje. Entregue a tua vida a Cristo. Não deixe a vergonha, não deixe o medo, não deixe a indecisão. Quem sabe há muitas coisas que estão impedindo você de fazer isso. Quem sabe você pensa que não vai conseguir ficar firme, que não vai conseguir lutar contra as tentações que vão se levantar. Jesus te chama, porque Ele quer te ajudar nessa luta, nessa caminhada. Ele quer te libertar. Abra o teu coração. Receba a Cristo. Receba a Cristo na sua vida.
Se alguém deseja, saia do seu lugar, levante a sua mão, põe a mão no seu coração. E ore comigo nessa noite. Se você quer entregar sua vida a Cristo, repita comigo as palavras que eu vou orar. Essa é a oração que você vai professar, que você crê, que você recebe Ele como teu Senhor. E a partir desse momento, se você orar com fé, se você orar crendo, algo novo vai iniciar na sua vida. Um processo maravilhoso vai iniciar na sua vida. Você tem desejo, se você entendeu isso, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, Senhor, eu não vivo mais para mim, mas eu quero viver para Ti. Eu sei que não vai ser fácil. Eu sei que vou passar por dificuldades. Lutas se levantarão. Mas eu reconheço que contigo eu vou vencer. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Eu te recebo, Senhor. Me recebe, Senhor, como teu filho. A partir de hoje, viverei para ti. Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, onde estão escritos o nome dos salvos, pois eu quero viver contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Vamos caminhar junto, William. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. William e os demais irmãos, quem sabe, oraram, fizeram essa oração e não quiseram se manifestar. Procure alguém. Abre o teu coração. Busque ajuda. Busque alguém para acompanhar você, orar por você. Isso é muito importante. Dessa sua oração para frente, vão vir muitos pensamentos na sua cabeça. Dizendo que não valeu de nada, dizendo que você não vai conseguir. E é importante alguém saber o que você está passando para te ajudar em oração, para te apoiar, para ligar para ti, para conversar. Então procure alguém que você se identificou na igreja mais e peça ajuda. Peça para ser acompanhado, para ser cuidado. Amém? Senhor, nós te louvamos por esse culto, Pai, esse momento tão precioso com a igreja. Obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe nossas vidas, Pai. Que o Senhor dê uma semana agradável de trabalho, abençoada, que nos livre de todo o mal. Que o Senhor proteja as famílias, Senhor, da saúde, Senhor Deus. Clamamos, Senhor, venha curar os enfermos, Pai, que temos orado, intercedido.